Já ouviu falar de uma cidade que desapareceu como uma miragem? Imagine um lugar tão grandioso, tão opulento, que parecia brilhar sob o sol do deserto, apenas para desaparecer tão rápido quanto apareceu. Esta não é uma história de um romance de fantasia. É um capítulo real dos anais da história antiga. Vamos explorar a cidade dourada perdida do Egito. Esta cidade, conhecida como Akhetaton, já foi uma metrópole movimentada, um centro de revolução religiosa e cultural. Era uma cidade que testemunhava a visão de um dos faraós mais enigmáticos do Egito. Nas profundezas do deserto egípcio, encontra-se a cidade perdida de Akhetaton, construída pelo faraó rebelde Akhenaton. Esta cidade não era apenas um conjunto de edifícios, era o símbolo de uma nova era, um experimento ousado tanto na religião quanto no planejamento urbano. Esta cidade, brilhando com ouro, foi dedicada ao deus Sol Aton. Akhenaton imaginou uma cidade que refletisse a glória de Aton, com templos e palácios que brilhavam sob os raios do sol, criando um espetáculo dourado no coração do deserto. Akhenaton, originalmente Amenófis IV, rompeu com o panteão tradicional do Egito para adorar um único deus, Aton. Essa mudança radical não foi apenas religiosa, foi uma convulsão política e cultural que desafiou os próprios fundamentos da sociedade egípcia. Sua mudança religiosa radical abalou o antigo Egito até o seu núcleo. Os sacerdotes de Amon, que detinham um poder significativo, foram repentinamente postos de lado, e os deuses tradicionais foram abandonados. Isso criou um efeito dominó, que foi sentido por todo o reino. Akhetaton não era apenas mais uma cidade, era uma obra-prima de arquitetura e devoção. A cidade foi meticulosamente planejada, com avenidas largas, grandes templos e áreas residenciais que refletiam a nova ordem religiosa. Com avenidas largas e templos ao ar livre, foi projetada para se banhar nos raios de Aton. O layout da cidade era tal que a luz do sol tocasse todos os cantos, simbolizando a onipresença de Aton. Mas aqui está o detalhe. Akhetaton desapareceu quase tão rápido quanto apareceu. Poucas décadas após sua fundação, a cidade foi abandonada e seus edifícios foram desmontados. O que poderia ter causado uma mudança tão dramática nos eventos? Foi conflito político, desastre natural ou algo mais misterioso? As teorias abundam, variando de rebelião interna à invasão externa, de mudanças ambientais a castigo divino. As teorias são muitas, mas a verdadeira razão permanece escondida sob séculos de areia. Arqueólogos continuam a descobrir pistas, mas a história completa da ascensão e queda de Akhetaton permanece um dos grandes enigmas da história. O reinado de Akhenaton, frequentemente rotulado de herético, trouxe uma onda de inovação artística. A arte deste período, conhecida como Arte de Amarna, rompeu com as rígidas convenções da arte egípcia anterior. Ao contrário das figuras rígidas e idealizadas de períodos anteriores, a Arte de Amarna, em homenagem ao local moderno de Akhetaton, mostrava cenas naturais e íntimas. Esta arte retratava a família real em poses relaxadas e informais, mostrando afeto e emoção de uma forma sem precedentes. O próprio Akhenaton foi retratado com feições alongadas e um senso de graça andrógena. Essas representações levaram a muitas especulações sobre sua aparência e saúde, com alguns sugerindo que ele pode ter tido um distúrbio genético. No entanto, suas reformas duraram pouco. Após sua morte, as práticas religiosas tradicionais foram rapidamente restauradas, e a memória de Akhenaton foi sistematicamente apagada da história. Após sua morte, o Egito voltou aos seus velhos costumes, e Akhetaton foi abandonada. A cidade, que já foi um farol de uma nova era, foi deixada para se desfazer nas areias do deserto. Por que a cidade foi desmontada tão completamente? Alguns acreditam que foi um ato de vingança dos sucessores de Akhenaton, que buscaram apagar todos os vestígios de seu reinado controverso. Alguns acreditam que os sucessores de Akhenaton pretendiam apagar seu legado controverso. Eles desmantelaram sua cidade, desfiguraram seus monumentos e tentaram apagar seu nome dos anais da história. Outros pensam que fatores econômicos ou ambientais desempenharam um papel. O ambiente hostil do deserto, combinado com a pressão econômica de manter uma cidade tão grande, pode ter contribuído para sua queda. Apesar do mistério, as ruínas de Akhetaton continuam a fascinar arqueólogos e entusiastas da história. Cada nova descoberta adiciona uma peça ao quebra-cabeça, nos aproximando da compreensão desta cidade enigmática. Então, o que você acha que levou à queda desta cidade brilhante? Foi intriga política, desastre ambiental ou algo completamente diferente? O debate continua,
e cada teoria oferece uma nova perspectiva sobre este antigo mistério. A história de Akhetaton é um lembrete da natureza transitória das conquistas humanas. Mesmo as cidades mais grandiosas podem cair, e os governantes mais poderosos podem ser esquecidos. Mas por meio do trabalho de arqueólogos dedicados, o passado nunca é realmente perdido. Museus ao redor do mundo agora abrigam artefatos de Akhetaton, permitindo-nos vislumbrar a vida e os tempos desta cidade extraordinária. Essas relíquias contam uma história de ambição, inovação e, finalmente, perda. Hoje, turistas lotam o Egito para ver os restos de sua antiga glória. As ruínas de Akhetaton, embora menos famosas que as pirâmides ou os templos de Luxor, oferecem uma janela única para um período breve, mas fascinante, da história egípcia. Reconstituições digitais e animações agora nos permitem visualizar como Akhetaton poderia ter sido em seu auge. Essas ferramentas dão vida à história, ajudando-nos a entender a escala e a beleza desta cidade perdida. Estudiosos continuam a estudar textos e inscrições antigas, juntando a história de Akhenaton e sua cidade. Cada nova descoberta lança luz sobre as complexidades deste período, revelando os desafios e triunfos de um faraó que ousou desafiar a tradição. À medida que o sol se põe sobre as ruínas do deserto, somos lembrados do poder duradouro da história. A história de Akhetaton não é apenas sobre uma cidade que desapareceu. É sobre a busca do espírito humano por significado e a eterna luta entre tradição e inovação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada no tempo. Continue curioso, continue explorando e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios antigos.